Então, composto o egrégio plenário, eu, sob o auspício de Deus, declaro aberto a sessão, cumprimentando aos eminentes colegas, doutor Marcelo, e aqui também uns cumprimentos especiais ao doutor Douglas Guilherme Fernandes, procurador eleitoral que iria funcionar no período das férias merecidas do doutor Marcelo, e dizer da satisfação, doutor Douglas, estamos aqui e podemos aprender e apreender dos seus ensinamentos e essa juventude que nos trará mais energia. Parabenizar e desejar a Vossa Excelência sucesso e podendo contar aqui, eu falo em nome do tribunal, com todos os membros e com certeza também eu sei que nós vamos contar com o inteiro e restrito apoio de Vossa Excelência, assim como nós temos aqui do doutor Marcelo, para um bom caminhamento das nossas funções em prol da sociedade. Se desejar fazer uso da palavra agora, fica aberta a Vossa Excelência. Bom dia a todos, agradeço a calorosa recepção que eu obtive. Quero dizer que para mim é uma grande honra poder participar das sessões desse egrégio tribunal na condição de Procurador Regional Eleitoral Substituto e tenho certeza que o aprendizado para mim aqui vai ser muito grande e quero também dizer que o Ministério Público Eleitoral está à disposição para colaborar e contribuir com tudo que for necessário em benefício da sociedade. Muito obrigado. Dando início propriamente dito à nossa sessão, eu submeto à aprovação a ata da sessão passada, de número 8.056, da qual todos os membros receberam cópia via e-mail. Se tiver alguma manifestação de alteração ou qualquer acréscimo, estaremos aqui para receber e levar à aprovação. No caso de silêncio, eu a declaro, dou por aprovada. Anuncio os julgamentos que serão adiados nesta sessão de hoje, que é relatoria do doutor Samuel Franco Dália Júnior, em razão da sua ausência justificada, que está a serviço da escola eleitoral, fora do nosso estado. É o 2.8 da pauta, o processo número 44.917, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato a vereador, recorrente Maximar César de Souza. O 2.9, 4.312, recurso eleitoral prestação de conta de exercício financeiro do ano 2011, do Partido Socialista Brasileiro, que é o recorrente o recorrido ao Ministério Público Eleitoral da 30ª Zona Eleitoral. O 2.10, 71.544, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato a cargo de vereador, recorrente Ivo Nivaldo Eli, e o relator, doutor Samuel Franco Dália Júnior, né, já anunciada. Também o 2.11, recurso eleitoral, prestação de conta, candidato a vereador, recorrente Ivan Ferreira de Souza. 2.12, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato a cargo de vereador, Santo Antônio de Levegé, recorrente Manuel Vilmar da Cruz. 2.13, o processo número 42.493, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato a cargo de vereador, também de Santo Antônio, recorrente Luiz Felipe Pedroso. 2.14, processo número 53.242,
prestação de conta de partido político, Partido Progressista, PP-MT, requerentes, Diretório Regional do Partido Progressista, e o 2.15 é o processo número 114.253, recurso eleitoral, prestação de conta, candidato a cargo de vereador, de Porto Esperidião, recorrente Walter Pereira da Silva, que não é meu parente. Então, em mesa, para continuidade do julgamento, é o 2.1, processo 34.453, conclusão de julgamento adiada para a sessão plenária do dia 4, como recurso eleitoral de prestação de conta de candidato ao cargo de prefeito de querência, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrente Anderson Lopes Alves, Vilmar Jacob, Águida Doroteia Domasque, recorrente Valério Fernandes dos Santos, recorrente Gilmar Reinaldo Wentz e outros, recorrido Gilmar, recorrido também Luzimar. A relatoria foi do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, que votou pelo provimento do recurso ao recurso ministerial, tendo sido acolhido por unanimidade a uma preliminar. Votou o primeiro vogal, o Dr. José Luiz Blazac, que negou o provimento, sendo o primeiro voto divergente. Dr. André Luiz Andrade Prozetti acompanhou a divergência. O desembargador Marcos Henrique Machado acompanhou o doutor relator. Dr. Jones acompanhou o relator. Dr. Pedro acompanhou a divergência, ficando assim empatado. E cabendo a mim o voto de Minerva, e aqui eu trouxe, se o meu está avançando. Egrégio plenário. Nas sessões plenárias precedentes, o egrégio plenário, acompanhando o entendimento do ilustre relator, a unanimidade acatou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral para não conhecer do recurso interposto pela coligação querência não pode parar. Relativamente ao mérito, ocorreu empate ao se decidir acerca dos efeitos das irregularidades detectadas no julgamento das contas de campanha dos recorridos Gilmar Reinaldo Wentz e Luzimar Pereira Luz, nas eleições de 2012. Feito esse breve registro, eminentes pares, da leitura dos autos, verifica-se que as contas em exame foram julgadas aprovadas com ressalva pelo juízo da primeira instância, tendo o magistrado concluído que impropriedades detectadas não comprometeram toda a prestação apresentada. Conforme observada pelo ilustre relator, o relatório técnico de exame detectou irregularidade nas despesas de campanha relativa à aquisição de exemplares de jornal Folha do Estado, bem ainda na realização de propaganda através de giracóptero, autogiro, falhas que foram justificadas com gastos realizados por eleitor na forma do artigo 31 da Resolução 23.376/2012 do TSE. Neste ponto, é evidente que todos foram unânimes em reconhecer a existência dessa irregularidade. No entanto, o núcleo da discussão se aponta a decidir se os defeitos apresentados comprometem ou não a regularidade das contas. Assim, a meu ver, o recurso merece ser provido, ao contrário do que foi sustentado pelos recorridos com a devida vênia. Os vícios assinalados caracterizam doação estimáveis em dinheiro, uma vez que se referem a bens e serviços entregues e prestados ao candidato.
e, sendo assim, deveriam estar contabilizados na prestação de conta. É o que determina a resolução retrocitada, em seu artigo 4º, que tem a seguinte redação, que aqui eu vou poupar a leitura, que todos conhecem. Prossigo. Com efeito, a não observância dessas normas impossibilita o controle pela Justiça Eleitoral da origem dos recursos arrecadados e de sua regularidade, motivo pela qual tenho como correta a conclusão do douto relator em reconhecer a grave irregularidade das contas em exame. Nessa seara, trilha a jurisprudência, conforme julgado abaixo, que aqui eu destaco. Agravo regimental, recurso em mandado de segurança, vereador, eleição 2008, prestação estimáveis em dinheiro, veículos, ausência de declaração e de emissão de recibos eleitorais, controle das contas, prejuízo da matéria, fática, controvertida e inadequação da via eleita, não provimento. Na premissa menor, consta a seguinte redação. No caso, o ora agravante recebeu doações estimáveis em dinheiro sem emitir recibo eleitorais, já que, em sua prestação de conta, declarou gastos com combustível sem ou correspondente declaração de gasto com veículo. Esta colenda corte já assentou o entendimento de que, via de regra, tal irregularidade, ausência de emissão de recibo eleitoral caracteriza-se como insanável, pois os recursos em questão, por não serem declarados, permanecem à margem do controle da Justiça Eleitoral, impossibilitando que ela julgue a licitude destes gastos precedentes já existentes. Ainda o direito para que possa ser examinado na via estreita do mandado de segurança deve ser líquido e certo, isto é, decorrente do fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração, mediante prova literal pré-constituída. Precedente que vem do STF. No caso, por ser controverso o fato de ter sido omitida a emissão de recibo eleitoral da utilização de apenas um veículo, inviabiliza-se. No presente, mandamos o exame da alegação de que a omissão não prejudicou o controle das contas pela Justiça Eleitoral. Agravo regimental não provido, de qual foi relator o eminente ministro Aldir Guimarães Passarinho Júnior, publicado no Diário da Justiça, eletrônico em data de 7/10/2010, páginas 19 e 20. Com essas breves considerações, ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Eleitoral, voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto, a fim de desaprovar as contas em exame, com fulcro no artigo 51, terceiro, da Resolução número 23.766 de 2012. É como voto. Então, anunciou o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de legitimidade para não conhecer do recurso interposto pela coligação querência não pode parar. Nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial, em relação ao recurso aviado pelo Ministério Público Eleitoral de primeiro grau, o tribunal, por maioria, deu-lhe provimento nos termos do voto do douto relator e em consonância com o parecer ministerial. Continuação ainda de julgamento, o 2.2 da pauta é o recurso eleitoral, representação de captação ilícita de sufrágio, Tapurá. Recorrente, coligação, desenvolvimento com união e participação, recorrido Diego Rafael Grendene e outros. Recorrido ainda Sérgio Borges de Melo. A relatoria foi do doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Por unanimidade, rejeitaram as preliminares e, no mérito, negou o provimento ao recurso. O primeiro vogal, o doutor José Luiz Blazar, que acompanhou o doutor relator. Doutor Samuel Franco Dias acompanhou também o eminente relator.
Pediu vista a insígne terceira vogal desembargadora Maria Helena Gargalhano Povas. Aguardam Dr. Gil Pérez Fernando da Silva e também o Dr. Pedro Francisco da Silva, com a palavra a eminente terceira vogal. Senhor presidente, eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor apreciar seu contexto probatório. Após assistir às mídias contendo os depoimentos colhidos na fase instrutória e analisar os demais elementos do acervo probatório, não tenho dúvida em acompanhar o digno relator. A sentença julgada não merece reparos, eis que retrata e sintetiza com absoluta clareza e a necessária precisão os fatos descritos e colhidos em audiência, bem ainda os laudos da constatação, não havendo a mínima coerência e robustez das supostas provas da ilicitude denunciada. Não há qualquer prova de que as telhas tenham sido doadas a terceiros, muito menos que tenha a suposta dádiva a alegada finalidade de obter votos. Na verdade, os autos de constatação de folhas e respectivas fotografias demonstram que estão aquelas telhas instaladas em 2 imóveis utilizados pela família Grandene, um deles de sua propriedade, outro arrendado de terceiros para exploração de atividades agropecuárias. As referidas fotografias demonstram o pouco tempo de uso da cobertura dos citados imóveis, havendo inquestionável compatibilidade de tempo e quantidade com os dados constantes dos respectivos documentos fiscais de compra carreada aos autos. Logo, não há a falar-se em compra de telhas para ilícita doação a terceiros em troca de votos. A mesma ausência de fundamentação probatória restou suficientemente demonstrada com relação à suposta doação de remédio ou de dinheiro para sua compra pela eleitora Samara Vivian de Moraes. Em síntese, o bem lançado de sentença não merece reparo, eis que não há nos autos a mínima robustez nas pretensas provas da ilicitude narrada no feito, motivo pelo qual, em sintonia com o parecer ministerial, acompanha em toto brilhante voto digno relator. É como voto. Obrigado. Pelo voto do eminente quarto vogal, Dr. Gil Pérez Fernando da Silva. Feito esses esclarecimentos pela ilustre desembargadora Maria Helena, não tenho dúvida também de acompanhar o voto do relator. Eminente quinto vogal, Dr. Pedro Francisco da Silva. Acompanho o eminente relator. Então, anunciou o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, também, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Presidente, o próximo não ficou pronto ainda o voto, virá na terça-feira. 2.3, o 97.366? Isso. Então, anuncio que fica adiado para a próxima sessão o 2.3 da pauta, o processo número 97.366, recurso eleitoral, prestação de conta, candidato a cargo de prefeito de Glória do Oeste. Recorrente Elisete Massami de Souza Barbosa, Dr. Francisco Alexandre Ferreira é o relator, negou o provimento ao recurso, tendo pedido vista o eminente Dr. José Luiz Blazac, que neste momento pede adiamento para a próxima sessão. Os demais aguardam. Continuação de julgamento é o 2.4 da pauta, o 41.322. É agravo regimental em recurso contra expedição de diploma, cargo de prefeito, vice-prefeito, Lambari do Oeste. A relatora, a eminente desembargadora Maria Helena Gargalhano Povas, votou negando o provimento, acompanhada pelo eminente primeiro vogal, o Dr. Gil Pérez Fernando da Silva. Dr. Pedro Francisco, segundo vogal, pediu vista e os demais ficaram aguardando. Eminente segundo vogal, com a palavra. Senhor presidente, pedi vista dos autos para melhor análise deste agravo regimental interposto pela parte recorrida no presente recurso contra expedição de diploma. Os recorridos insurgem-se neste regimental contra a decisão da excelentíssima senhora desembargadora relatora, que deferiu as medidas postuladas pela Procuradoria Regional Eleitoral de juntada de documentos e CDs de mídia oriundos de outras ações eleitorais. O egrégio Tribunal Superior Eleitoral, por sua jurisprudência consolidada, admite a produção no recurso contra expedição de diploma de todos os meios lícitos de prova, desde que indicados na petição inicial. Cito o agravo regimental 773 da relatoria do ministro Marcelo Ribeiro.
Com efeito, entendo que o recurso contra expedição de diploma não pode ter a mesma amplitude probatória da ação de investigação judicial eleitoral, cujo prazo fatal para ajuizamento é a diplomação dos eleitos. Admitir a irrestrita produção de provas no recurso contra expedição de diploma é o mesmo que transformá-lo numa ação de investigação judicial eleitoral ajuizada fora do prazo. O próprio rito procedimental do recurso contra expedição de diploma é concentrado: petição inicial, resposta, ambos em primeiro grau na eleição municipal, e posterior julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral. Desse modo, não pode o Ministério Público Eleitoral, agindo como fiscal da lei no âmbito deste regional, requerer a produção de provas, ainda que sob a modalidade de prova emprestada, quando essa providência não foi suscitada pelas partes, seja na propositura da ação ou mesmo por ocasião da resposta, devendo ali de ser conhecida e julgada nos limites de sua proposição inicial. Nesse sentido, as lições de Edson Rezende Castro, que em sua obra Curso de Direito Eleitoral ensina que nessa linha de raciocínio, seja a inelegibilidade constitucional, seja infraconstitucional, o recurso deve ser instruído com prova de sua afirmação, à consideração de que não há dilação probatória na sua tramitação. Com essas breves considerações, peço vênia à eminente relatora para dar provimento ao agravo regimental interposto por Maria Manéia da Cruz e Arlindo Pinheiro de Azevedo. Esse é o meu voto, senhor presidente. Eu estou dando provimento ao agravo regimental. Doutor Francisco Alexandre. Presidente, eu peço vênia à relatora para acompanhar a divergência. Doutor José Luiz Blazac. Senhor presidente, também peço vênia ao nobre relator e acompanho a divergência. O doutor Samuel, que esteve presente, mas também na oportunidade acompanhou o relatório, né? O doutor Posetti, eu indago se tem condição de votar. Me sinto habilitado, senhor presidente. Então, eu colho o voto, Vossa Excelência. Pedindo todas as vênias à ilustre relatora, eu vou acompanhar o voto do doutor Pedro, dando provimento ao agravo. Então, o tribunal, por maioria, deu provimento ao regimental nos termos do voto do eminente segundo vogal, quem fica responsável pela emenda. Atendendo o pedido de preferência com sustentação oral, é o processo número 39.688/2012, relatoria do eminente membro doutor Pedro Francisco da Silva, é o recurso contra a expedição de diploma, eleições proporcionais, pedido de cassação de diploma, Paranatinga, recorrente Darcy Fátima de Souza, recorrido Wilson Pires, recorrido Erotides Silva, doutor Pedro Francisco com a palavra. Obrigado. Eu agradeço Vossa Excelência e já fico convocado para as próximas. E tenha um bom dia. Trata-se de recurso contra expedição de diploma proposto por Darcy Fátima de Souza, candidata a prefeito municipal, com base no artigo 262, inciso 1 do Código Eleitoral, contra Wilson Pires e Erotides Silva, eleitos prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do município de Paranatinga nas eleições de 2012. A requerente aduz que o requerido Wilson Pires está inelegível em virtude de condenação por ato doloso de improbidade administrativa em decisão proferida por órgão colegiado.
esclarece que após o período destinado ao regime de candidatura, mais precisamente em sessão realizada no dia 2 de 10 de 2012, a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Mato Grosso negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro requerido, mantendo a sentença que o condenou à penalidade de multa civil nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Requer o reconhecimento da inelegibilidade superveniente do recorrido Wilson Pires e a cassação do diploma dos recorridos. Em peça de defesa, os requeridos alegam as seguintes preliminares: intempestividade da demanda, tendo em vista o ajuizamento da presente ação somente 4 dias após a diplomação. Inépcia da inicial, vez que a condenação por multa civil não se enquadra nas normas de inelegibilidade. Preclusão, haja vista que a causa da inelegibilidade deveria ter sido discutida em sede de impugnação ao registro de candidatura. No mérito, aduzem os requeridos que, para a incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha L da Lei Complementar 64/90, é necessário que o candidato tenha sido condenado expressamente na penalidade de suspensão dos direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa e que resulte simultaneamente dano ao erário e enriquecimento ilícito, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. Explicam os réus que o requerido Wilson Pires foi condenado tão somente à sanção de multa civil, por violação ao princípio da impessoalidade, princípio da administração pública, ficando afastada, assim, a alegada inelegibilidade. Rogam os requeridos, portudo, o desprovimento do recurso contra expedição de diploma. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer nos autos, opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela improcedência ou desprovimento do presente recurso contra expedição de diploma. Esse é o relatório. Pronto, É o relatório. Então, concedo a palavra ao eminente advogado pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal Pereira da Silva, doutor relator, doutor Pedro Francisco da Silva, desembargadora Maria Helena, juízes e juristas aqui dessa corte. Seremos breve. As preliminares elencadas, só quero suscitar tão somente uma quanto à intempestividade, porque o prazo legal para o recurso contra a diplomação são 3 dias e a peça foi aviada no 4º dia. Não me recordo aqui de nenhuma causa que justificasse essa interposição. Mas, e no mérito, a causa de pedir é o artigo 1º, a linha L da Lei Complementar 64/90, com a redação da Complementar 135/2010, que prevê o seguinte: os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos. Pois bem, o senhor Wilson Pires não foi condenado à suspensão dos direitos políticos conforme se colhe da sentença monocrática e dos acordos em verbes aqui, que peço vênia para ler só os trechos da parte dispositiva. Na sentença constou: entendo que é plausível a aplicação somente da multa civil ao réu Wilson Pires, por mais adequada ao caso concreto. E do acordo constou: assim, não há razão para modificação da sentença. Portanto, o direito de votar e ser votado do senhor Wilson Pires não foi suspenso, tanto que o autor confessa às folhas 7 que, deveras, ainda que não tenha havido a condenação do recorrido Wilson Pires no sentido de suspensão dos seus direitos políticos, e aí prossegue. Então, existe a confissão aqui pela parte da própria autora. A jurisprudência, no caso em tese, ela é unívoca. Vejamos aqui, ilustrativamente, um acordo de 11/11/2010 da relatoria do ministro Marcos Aurélio. Ele fala na parte final, é o acordo do recurso ordinário 244.078. O julgamento da ação civil não resultou na suspensão do direito político, por isso ele julgou improcedente. De Santa Catarina, colhemos aqui também
pena de suspensão de direitos políticos não infligida, deferimento do registro, desprovimento. Portanto, não havendo a condenação à suspensão dos direitos políticos, no caso do senhor Wilson Pires, não pode ser aplicada a linha L do citado diploma. São essas as singelas considerações a essa corte. Agradeço, muito obrigado. Agradeço. Conselho a palavra do doutor procurador. Eu mantenho o parecer pelo afastamento da preliminar de intempestividade, porque o entendimento do TSE é de que o prazo para o recurso contra a expedição de diploma começa a correr a partir do primeiro dia útil seguinte. A diplomação ocorreu na sexta-feira, então o primeiro dia útil seria a segunda, tendo em vista que não havia regime de plantão. No entanto, no mérito, realmente, ele não foi condenado, não sofreu suspensão dos direitos políticos e não ficou na sentença consignada lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Então, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Feito, mantido, retorna a palavra ao doutor relator. Começo pela preliminar de decadência, que entendo data vênia sem fundamento a preliminar de decadência levantada pelos recorridos. A diplomação dos candidatos em Paranatinga ocorreu no dia 14 de dezembro de 2012, uma sexta-feira. Excluído este dia da contagem e observado o lapso temporal de 3 dias, o termo final ocorrera no dia 17 de dezembro de 2012, segunda-feira. Entretanto, conforme certidão de folhas 25, a portaria número 14 de 2012 suspendeu o expediente do cartório eleitoral de Paranatinga na data do dia 17 de dezembro de 2012, em razão de feriado municipal. Assim, os prazos que deveriam iniciar ou completar-se naquela data restaram automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, dia 18 de dezembro de 2012. Observa-se que o recurso contra expedição de diploma foi protocolado exatamente no dia 18 de dezembro de 2012, logo dentro do prazo legal. Lembre-se que, não obstante ser decadencial o prazo para interposição de recurso contra a diplomação, deve ser observada a regra prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil, prorrogando-se o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em dia que for determinado o fechamento do cartório, ou ainda se o expediente for encerrado antes do horário normal. Nesse sentido, é o entendimento do Colégio Tribunal Superior Eleitoral, que eu transcrevo aqui em meu voto, segundo a jurisprudência do TSE, a superveniência do recesso forense no transcurso do prazo decadencial autoriza a prorrogação de seu termo final para o primeiro dia útil subsequente. A relatoria aqui é do ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo. E relator designado, o ministro José Antônio Dias Toffoli. Transcrevo mais alguns julgados nesse mesmo entendimento e, em resumo, o fato de ser decadencial o prazo para a propositura do recurso contra expedição de diploma significa apenas que tal prazo não se sujeita às hipóteses de suspensão ou interrupção prevista para os prazos processuais e para a prescrição, mas não significa que fique afastada a regra do artigo 184 do Código de Processo Civil, porque esta é uma regra de contagem de prazo também aplicável à decadência. Com essas considerações, em harmonia acho que o parecer do Ministério Público aqui é no sentido contrário, né? Então, pedindo vênia ao eminente Ministério Público Eleitoral, eu estou rejeitando a preliminar de decadência. É pela rejeição também. Pela rejeição. Então tá certo, muito obrigado. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de decadência. Consulto aos eminentes pares se há algum voto divergente. De acordo. Então, rejeitado a unanimidade. Prosseguindo com a segunda preliminar de preclusão. Não há que se falar na ocorrência de preclusão para a propositura do presente recurso contra expedição de diploma, sem razão neste ponto os recorridos. Conforme documentos em anexo, a decisão colegiada proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, objeto de discussão sobre a incidência ou não da inelegibilidade em desfavor de Wilson Pires, foi prolatada no dia 2 de outubro de 2012 e publicada no dia 16 de outubro de 2012.
Como se observa, então, há muito tempo já havia esgotado o prazo para discuti-la em sede de impugnação ao registro de candidatura. Era cronologicamente impossível que a questão fosse levada ao processo de registro de candidatura dos ora recorridos. Perfeitamente possível, assim, que tal decisão colegiada seja apontada e discutida aqui em recurso contra expedição de diploma. Desse modo, em harmonia com o parecer ministerial, rejeito também esta preliminar. É como voto. Quanto à segunda preliminar, também alguma manifestação? Então, rejeitada também a unanimidade. A outra preliminar de inépcia da inicial, sem propósito a preliminar levantada de suposta inépcia da inicial. A alegação dos recorridos de que o senhor Wilson Pires não foi condenado expressamente à pena de suspensão de direitos políticos constitui matéria do mérito e não uma preliminar ou prejudicial ao exame de fundo da questão. Como bem assentado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, as questões acerca da interpretação da norma, sua incidência e caracterização em relação ao caso concreto constituem matéria de direito, devendo ser examinadas no mérito do recurso contra expedição de diploma. Nestes termos, em harmonia com o parecer, também rejeito a preliminar como voto. Também consulta eminentes pares. Também rejeitado. No mérito, a recorrente busca a aplicação da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha L da Lei Complementar 64/90, que estou transcrevendo aqui em meu voto, que está disponível a Vossas Excelências. O recorrido Wilson Pires foi condenado em sentença judicial, que está nos autos, proferida nos autos da ação da civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa, que atentou contra os princípios fundamentais da administração pública. Essa sentença foi confirmada pelo Egresso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme acórdão publicado no dia 10 de outubro de 2012, cujo teor também encontra-se nos autos. A conduta praticada apenas para informação foi a utilização da letra V, letra inicial do nome do réu, em impressos oficiais da Prefeitura de Paranatinga pelo período de 97 e 2000. Tendo em vista que a conduta tida como ímproba limitou-se à não observância do princípio da impessoalidade, o recorrido Wilson Pires foi condenado tão somente, essa foi a única sanção, ao pagamento de multa civil equivalente a 3 vezes o valor da remuneração por ele percebida. Decisão fundamentada no artigo 12, inciso 3 da Lei de Improbidade Administrativa. Portanto, a decisão judicial condenatória não se subsume à norma da Lei de inelegibilidade. Não houve condenação do senhor Wilson Pires à suspensão dos direitos políticos. O ato de improbidade não caracterizou lesão ao patrimônio público ou mesmo enriquecimento ilícito. Essa matéria já foi inclusive discutida recentemente pelo Coleno Tribunal Superior Eleitoral, o qual decidiu que a norma tipificada no artigo 1º, inciso 1, a linha L da Lei Complementar, somente terá incidência quando houver condenação por improbidade administrativa que resulte concomitantemente dano ao erário e enriquecimento ilícito. Eu trago em meu voto, disponível a Vossa Excelência, alguns julgados exatamente nesse sentido. E concluo com essas considerações em harmonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso contra expedição de diploma. É como voto. Quanto ao mérito, colho o voto do eminente revisor, doutor Francisco Alexandre. Com o relator, presidente. Doutor José Luiz Blazac. Com o relator. Doutor André Luiz Andrade Poseto. De acordo com o relator, senhor presidente. Eminente embaixadora Maria Helena Gagalino Pobre. De acordo com o relator. Eminente quinto vogal, doutor Sebastião de Arruda Almeida. De acordo, senhor presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, também a unanimidade, julgou improcedente o pedido de desconstitutivo do diploma, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Apenas como pedido de preferência, em mesa para julgamento, o processo número 63.294/2012, relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, embargo de declaração em exceção de suspeição referente ao processo número 52, classe AC Brasnorte, 5ª Zona Eleitoral. Dr. Francisco, com a palavra.
O 632, né, senhor presidente? Sim, senhor. Obrigado. Só vou liberar. Existe uma exceção de suspeição do eminente relator, que está sob minha relatoria, referente a esses mesmos autos. Eu penso que nessas condições, talvez eu queria submeter a Vossa Excelência a possibilidade do próprio eminente relator considerar a possibilidade de não submeter por hora esses embargos de declaração, em razão da suspensão do processo principal, exceto para as medidas urgentes. Então, como aqui me parece não ser uma medida urgente, eu considero que talvez fosse importante não submeter ainda a julgamento esses embargos declaratórios até que a Corte se pronuncie sobre eventual suspeição do eminente membro para prevenir qualquer tipo de nulidade nesses autos. Era essa a questão que eu queria submeter a Vossa Excelência e também da mesma forma ao eminente relator para as suas reflexões. Consulta o eminente relator. Senhor presidente, eu estou de pleno acordo com a proposição do doutor Pedro, até porque, como bem disse, não é questão de urgência, né? Então eu também, por cautela, prefiro aguardar o julgamento da exceção. Então, retirar de pauta. Então fica retirado de pauta, tendo em vista a suspeição proposta e como há outras ações em que é da relatoria do eminente doutor Pedro Francisco, para que não julgamos aqui hoje e amanhã venha uma nulidade e atrapalhar ainda mais o processo. Então fica retirado de pauta. E até porque acho que tem um pedido idêntico, né? Na verdade, tem pedidos semelhantes a ser apreciado no processo Que está com o relator, então fica retirado de pauta a exceção. Então, em mesa para julgamento, o processo 2.5, número 29.630, recurso eleitoral prestação de conta de candidato a cargo de vereador de Várzea Grande, recorrente Carlos Garcia de Almeida, recorrido do Ministério Público Eleitoral, Dr. José Luiz Brazac, é o relator com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto por Carlos Garcia de Almeida contra a decisão proferida pelo juiz da 20ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas de campanha em 2012 como desaprovadas, considerando as seguintes irregularidades. Despesa no valor de R$10 mil, cujo fornecedor é o próprio candidato, compreendidas em despesas com pessoal no valor de R$5 mil cada uma, sem a constituição de fundo de caixa, despesas com combustíveis no valor de R$5 mil, sem os respectivos contratos de locações, cessões, veículos ou publicidade com carro de som, pagamento de várias pessoas com um único cheque, ausência de extrato bancário definitivo. Em razões recursais, alega a recorrente que sua prestação de contas foi entregue tempestivamente no dia 6/11/2012, às 18h20, que a falta de constituição do fundo de caixa seria apenas uma inconsistência de caráter formal, pois o saque efetuado no valor de R$5 mil foi para pagamento de despesas menores de R$300. Alega ainda que acostou documentos que suprem as dúvidas com relação às divergências de assinaturas apontadas no relatório e que não houve má-fé na realização do saque de R$6 mil para pagamento de 6 locações de veículos. Requer, ao final, a reforma total da sentença, decidindo pela regularidade das contas apresentadas. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso interposto por haver irregularidade insanável que acarreta a desaprovação das contas, vez que prejudicada a verificação do nexo entre a arrecadação e os gastos. É o relatório, senhor presidente. Colhedor do parecer? Mantenho o parecer. Mantido, retorno para Vossa Excelência. Preenchidos os requisitos de recorribilidade, o recurso em mesa deve ser conhecido.
Trata-se de campanha cuja receita importou em R$ 25.031 contra um total de despesa equivalente a igual valor, conforme demonstrativo de receitas e despesas. Observa-se que a receita se originou integralmente dos recursos próprios do candidato. Então, eu destaco esse ponto fundamental na avaliação, como sendo, então, recursos integrais do candidato, como se afere do sobredito demonstrativo, o que pode validar a afirmação do recorrente de que os recursos que totalizaram R$ 10.000 distribuídos em 2 recibos no valor de R$ 5.000 cada para suprir pagamentos em montantes inferiores a R$ 300, conforme recibos dos prestadores de serviços juntados aos autos, cujos nomes constam das folhas de pagamento, folhas 21 e 22 verso, acompanhados das respectivas cópias de documentos pessoais e recibos de pagamento. Importa frisar que a alegada ausência de fundo de caixa foi reconhecida pelo juiz de piso como não sendo impropriedade insanável, vez que considerou as despesas como justificadas. Verifica-se ainda que o recorrente trouxe farta documentação, inclusive extratos bancários e extrato da conta do período de 6/11 a 16/11 de 2012. A par de tudo o que consta dos autos, consta, com a devida vênia do parquê, a existência de falhas na prestação de contas sob exame não tem o condão de levar à desaprovação, mas à indicação de ressalvas. Estou entendendo aqui, nobres pares, que como tratou-se de uma prestação de contas em que envolve o recurso unicamente do próprio candidato, o que houve foi uma certa confusão pelo fato de que como se tivesse que demonstrar que havia um aporte financeiro de doações, mas não houve, é dele mesmo. Então, quando ele sacou da conta que já tinha aberto como candidato. Então, dessa maneira, compulsando minuciosamente os autos, não se vê aí nenhuma omissão de documentação das despesas e nem incongruência entre o valor sacado e os valores pagos. Então, dessa forma, eu peço vênia ao doutor procurador e conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão e aprovar com ressalvas as contas de Carlos Garcia de Almeida, ao cargo de vereador de Várzea Grande. É como voto. Doutor André Luiz Posetti. Senhor presidente, pedindo todas as vênias à ilustre procuradoria, eu, além dos recursos serem próprios, são de montante ínfimo, eu acompanho integralmente o voto do relator. Desembargadora Maria Helena Garganini Paulo. Acompanho o eminente relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Alexandre. Com o relator. Então, o Tribunal por unanimidade deu provimento ao recurso para aprovar com ressalva as contas de campanha do recorrente nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer. Ainda doutor José Luiz Blasaco, 2.6, processo número 60.254, um recurso eleitoral de prestação de conta de candidato a cargo vereador, Chapada dos Guimarães. Recorrente Lorival Domingo do Espírito Santo de Azevedo, recorrido do Ministério Público. Com a palavra o doutor relator. Como bem Vossa Excelência apregoou, a decisão recorrida do juízo que julgou as contas de campanha relativas às eleições de 2012 como não prestadas, em razão de irregularidades apontadas no relatório preliminar, que não foram sanadas, ratificadas no relatório final. A saber, a apresentação extemporânea em 1/12/2012, declaração de doações que não foram declaradas na prestação de contas de origem, direção estadual, distrital PT, ausência de extratos bancários na forma definitiva, ausência de declaração de gastos, embora demonstrada a ocorrência de despesas em montante considerável com combustíveis e lubrificantes, total de recursos provenientes de doações estimáveis sem o respectivo comprovante, recibos eleitorais e termos de doação sem assinatura. O candidato devidamente representado por advogado foi intimado via diário eletrônico da Justiça Eleitoral para se manifestar sobre tais inconsistências, porém deixou o lapso temporal transcorrer em álibis conforme certidão de folha 52. Em razões recursais, aduz o recorrente que as contas foram apresentadas
em 1º/12/2012 e que não houve qualquer notificação anterior a essa data. Informa também que, embora não tendo sanado as irregularidades apontadas no relatório preliminar, apresentou as contas, o que não condiz com a decisão ora objurgada no sentido de declarar suas contas não prestadas. Informa ainda que trouxe com o recurso as justificativas necessárias relativas às diligências do relatório preliminar. Pugna, ao final, pelo acolhimento do recurso e pela reforma integral da decisão, além da juntada dos documentos que estão em anexo. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do presente recurso com a consequente manutenção da sentença guerreada. É o relatório. Qual é o douto parecer? Excelência, embora conste aqui que foi pelo desprovimento do recurso, mas pelo que eu estou observando, o juiz julgou como não prestadas. Então, vou modificar pelo provimento para que sejam desaprovadas as contas. Feito. Senhor presidente, no mérito eu estou conhecendo o recurso e dando-lhe provimento parcial a fim de reformar a sentença para exatamente nessa linha que o doutor Marcelo acabou de explicitar, para que seja, então, declarada desaprovada as contas. Se precisar entrar em cada detalhe, eu adentro aqui, caso haja alguma dúvida. Oi? A sentença de primeiro grau, salvo o melhor juízo, desaprovou. Então, no relatório, não é? No relatório de Vossa Excelência está dizendo que ele jogou não prestadas, por isso que eu falei que ia mudar. Tem alguma coisa que não está batendo. O processo não está aqui. O processo não está aqui à mesa. Podia verificar. Quer adiar momentaneamente a conclusão, de repente, para ver o processo? Sim. Porque daí a gente olha aqui já. Doutor, pelo parecer, fala que não foi não prestadas também. Está como não prestado. Só a conclusão que realmente ele devia ter analisado e desaprovado. Eu vou mudar só o final do parecer. Está dizendo que o processo está aí. Danei disse que o processo está aí. Mas ela falou agora que desceu. Eu tenho a impressão que pelo voto do desembargador aqui está como não prestadas mesmo. Mas vamos pegar o processo. Acho que talvez a conclusão seja a seguinte: o juiz entendeu como não prestadas, e ele está entendendo que elas foram prestadas, porém, ela não satisfaz os requisitos, por isso ele está desprovendo. Exatamente. E o parecer eu estou mudando o finalzinho só para acompanhar esse entendimento, que elas sejam desaprovadas. Eu estou desaprovando as contas. É que a confusão talvez tenha sido que o juiz entendeu como não prestadas, né? Vossa Excelência está entendendo que elas foram, mas que elas não atendem, portanto está desaprovando as contas. Isso, perfeito. Exatamente. Esclarecidos? Doutor André Luiz Posetti?
Como é que está a sentença do magistrado, senhor Brazak? Julgo como não Assim sendo, prestado. ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo não prestado. Não prestado. E aí Então- eu estou avançando e desaprovando. Nessa esteira, dou parcial provimento acompanhando o voto de Vossa Excelência. Embaixadora Maria Helena. Doutor Sebastião. Doutor Pedro Francisco. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre. Qual que é aqui? Os dois aqui. Eu não fecho. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para desaprovar as contas de campanha do recorrente nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda doutor José Luiz Brazak, o processo número 18.239, ação, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, uso indevido de meio de comunicação social, recorrente coligação Trivelato para Todos, recorrido Roberto José Morandini, Alvine Estrei, com a palavra o doutor relator. Presente recurso, senhor presidente, contra a decisão do juízo da 5ª Zona Eleitoral, que, acolhendo manifestação ministerial de piso, julgou improcedente a ação de investigação eleitoral em razão de ausência de provas da efetiva participação dos investigados de suposta prática de abuso de poder político e propaganda institucional vedada. Alega a recorrente que o conjunto probatório demonstra que os recorridos candidatos à reeleição utilizaram-se de recursos públicos para financiar a edição da revista Atual Municípios, com o objetivo eleitoral, vez que dedicada exclusivamente à divulgação de obras no município, com fotos e referências pessoais ao prefeito e à vice-prefeita, distribuída gratuitamente no dia 7 de julho de 2012 por funcionários da Prefeitura, embora constasse do periódico o preço de venda no valor de R$15. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, condenando-se os recorridos às penas da lei. Em contra-razões, os recorridos sustentam que não existem provas de que tenham praticado os atos que lhes são atribuídos pela recorrente, pugnando pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida de forma integral a sentença prolatada pelo juiz Ocó. Aduzem as fotos constantes na revista que foram retiradas do site do município, cuja publicação não tinham conhecimento, não contrataram a editora, nem tampouco promoveram a distribuição da revista por meio de servidores municipais. Sustentam que, entre as notas de empenho emitidas para cobrir gastos com publicidade em 2012, não consta nenhuma destinada à publicação da revista Atual Municípios, número 139. Afirmam também que o responsável pela empresa, Irineu Morelli Microempresa, editora Pandam, declarou não haver nenhum comprovante de pagamento por parte da Prefeitura relativa àquela edição, uma vez que fora patrocinada pelas empresas do comércio daquele município, juntando cópias de comprovantes de pagamentos recebidos. Afirmam ainda que a editora fora contratada pelo município para a confecção de livros dos municípios do estado de Mato Grosso e para a confecção de materiais de propaganda do Festival de Pesca, placas e adesivos conforme documento acostados às folhas 142 e 151. Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso por não haver indícios suficientes que constatem abuso de poder de autoridade, nem utilização indevida de meios de comunicação social ou mesmo a configuração de propaganda eleitoral irregular. É o relatório. Foi o doutor parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, nobres pares, essa causa ela é daquelas assim que está no limite do ilícito com o lícito. Assim, num primeiro olhar dos autos, é difícil crer na estratégia traçada pelo candidato. Contudo,
como bem salientou a nobre Procuradoria Regional pelo Dr. Marcelos, não consta dos autos provas suficientes sequer para avançar no indício, em que pese o ar por cima do processo ter uma auréola de ilicitude, mas não podemos ir na presunção unicamente, né? Porque a gente sabe costumeiramente que esses municípios são reféns muitas vezes dessas revistas, de fazer propagandas e acabam pagando mesmo. E houve uma propaganda por conta de um festival anterior a esta revista e é levantado o indício de que poderia ter sido pago lá naquela ocasião já essa produção, mas não há provas sobre isso. Então não posso avançar em cima de mera presunção, ainda que tivesse sim a possibilidade de avançar se houvesse indício, como a gente já tem ouvido aí constantemente no direito eleitoral, de que a ilicitude em direito eleitoral não se dá a recibo. Porém, o indício, pelo menos, ele teria que nos dar segurança para avançar. Com essas considerações, eu acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo intacta a sentença da instância singular. Doutor André Luiz Posetti. Presidente, as palavras do ilustre relator sobre o limite do ilícito, eu vou pedir vista desses autos. Embaixadora Maria Helena Gargaliano Paulo. Presidente, acompanhando o raciocínio do eminente relator, circundado pelas razões da outra procuradoria, eu também entendo que havia uma presunção, mas esse suposto ilícito não restou caracterizado e realmente em cima de uma presunção ou do que eu penso, do que eu acho, do achismo, nós não podemos avançar, como bem dito pelo nobre relator. Assim pedindo vênia, doutor Posetti, que pediu vista, eu desde já acompanho o eminente relator. Doutor Sebastião. Eu vou aguardar o pedido de vista. Doutor Pedro Francisco. Também aguardarei o pedido de vista. Doutor Francisco. Eu aguardo, senhor presidente. Então, são conclusão do julgamento adiado em face ao pedido de vista do eminente primeiro vogal. O processo número 147, recurso eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, abuso de poder econômico. Recorrente coligação Força do Povo, recorrido Dorival Lorca, recorrido Raul Batistelo. Relator, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação A Força do Povo e face de sentença proferida pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral, que com apoio no inciso 4º do artigo 267 do Código de Processo Civil, extinguiu o processo sem resolução do mérito em decorrência da ação ter sido ajuizada extemporaneamente. Em razões, a coligação recorrente sustentou que a ação é intempestiva, uma vez que é ajuizada no primeiro dia útil seguinte ao recesso forense, alegando que o cartório eleitoral esteve fechado durante o período de 28 de dezembro de 2012 a 6 de janeiro de 2013, impossibilitando o ajuizamento da ação no dia 3 de janeiro de 2013. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo provimento de recurso para a cassação da sentença guerreada com a devolução dos autos ao juiz da primeira instância para prosseguimento do feito. Relatório. Uma anotação aqui que é um relatório complementar do revisor. É isso. É isso que é. Desculpa, presidente. Era para. Considerando que é a do revisor, né? Não sei se o doutor Blazac já Está vai dentro da... Pode tá dentro? prosseguir. Ah, tá bom. Então, colho o doutor parecer. Obrigado. Mantenho o parecer. Mantido? É mister salientar que o prazo para a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo é de 15 dias, contados da diplomação, nos termos do artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, sendo que tal prazo é decadencial. Transcrevo esse parágrafo 10º no meu voto. Em regra, os prazos decadenciais não são atingidos por causas interruptivas ou suspensivas. Todavia, em circunstâncias especiais, podem ser prorrogados. Desse modo, tendo em vista que a ação foi proposta com base no artigo 30A da Lei 9.504/97, restou caracterizada a sua tempestividade, eis que proposta no prazo de 15 dias a partir da data da diplomação dos eleitos. O artigo 207 do Código Civil estabelece que, abro aspas, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Fecho aspas. Os artigos 197
A 201 do Código Civil prescreve as causas que impedem ou suspendem a prescrição. Transcreva esse dispositivo no voto. Já os artigos 202 a 204 do mesmo Código Civil estabelecem as causas que interrompem a prescrição. Perceba-se que o feriado e o recesso forense não estão incluídos nos dispositivos acima desses artigos que eu citei, uma vez que não suspendem nem interrompem os prazos, sejam eles prescricionais ou decadenciais. A sua influência sobre o cômputo dos prazos tem incidência apenas para efeito de prorrogação dos termos inicial e final, quando estes ocorrerem sábado, domingo, feriado ou recesso forense. Segundo o entendimento firmado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, o prazo para o juizamento da ação de impugnação de mandato eletivo deve observar as regras contidas no artigo 184 do Código de Processo Civil, onde trago 3 julgados aqui, um da relatoria do ministro Félix Fischer, outro do ministro Aires Brito e o último do ministro José Delgado. O artigo 184 do Código de Processo Civil apresenta a seguinte redação. Caput. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos excluindo o dia do começo e incluindo do vencimento. Parágrafo 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em dia em que, inciso 1, for determinado o fechamento do fórum, inciso 2, o expediente forense for encerrado antes da hora normal. Parágrafo 2º. Os prazos somente começam a ocorrer do primeiro dia útil após a intimação. Na espécie, a sessão de diplomação foi realizada em 19 de dezembro de 2012, uma quarta-feira, tendo o prazo de 15 dias previsto no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, iniciado no dia 7 de janeiro de 2013, primeiro dia útil seguinte à data da diplomação dos candidatos eleitos. Desse modo, a ação de impugnação de mandato eletivo, protocolizada em 7 de janeiro de 2013, foi ajuizada tempestivamente. Logo, a sentença de primeiro grau deve ser cassada para que haja continuidade do julgamento. Em face disso, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, dou provimento ao recurso para cassar a decisão de primeiro grau, devolvendo os autos à instância singela para a continuação do julgamento. É como voto, presidente. Pelo voto do doutor revisor, doutor José Luiz Brazak. Acordo. Doutor André Luiz Posetti. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Vereador Maria Helena Gargalho Povas. Com o relator. Doutor Sebastião de Arruda. De acordo, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. De acordo. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para devolver os autos à instância de primeiro grau para regular prosseguimento do feito nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer. Os emendantes pares, se quiserem fazer uma paradinha de 5 minutos. Então, peço licença aos doutos advogados e assistência. Vamos suspender por 5 minutos. Então, dando prosseguimento no nosso trabalho, eu coloco em mesa para votação 2.18, processo número 77.114, embargo de declaração em recurso eleitoral de prestação de conta, embargante Pedro Ferranorte, embargado Ministério Público, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes é o relator com a palavra. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes opostos por Pedro Ferronato, buscando modificação do Acórdão 22.902, por pretensa existência de omissão e contradição com as provas contidas nos presentes autos. Em embargos, o embargante alegou o seguinte, letra A, que a decisão censurada é omissa por não ter apreciado a aplicação do artigo 49 da Resolução 23.376 de 2012 e do artigo 30, parágrafo 2º da Lei 9.504/97. E letra B, a existência de contradição, uma vez que o acórdão deixou assentado que, não obstante não ter aceitado o aditamento das razões recursais, aceitou a juntada dos documentos novos. Em parecer de folha 249-250, do Procurador-Geral Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos declaratórios. É o relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Os presentes embargos são tempestivos, conforme certidão de folha 247. Os embargos declaratórios têm a finalidade de eliminar os vícios enumerados no artigo 535 do CPC, ou seja, omissão, contradição e obscuridade. Na espécie, o embargante alegou que a decisão censurada é omissa porque não tratou da aplicação do artigo 49 da Resolução 23.376/2012 do TSE,
Transcreva esse dispositivo no voto. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão censurado não foi omisso, visto que o artigo 49 e o artigo 30, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, tratam de erros formais e materiais corrigidos. Entretanto, as contas foram desaprovadas em virtude da inexistência de documentos fiscais comprobatórios da receita estimada e irregularidade considerada grave o suficiente para ensejar a desaprovação das contas em questão. Logo, o acórdão não se manifestou, nem poderia, sobre o artigo 49 da Resolução 23.376/2012, porque não era o caso de sua aplicação nos presentes autos ante a grave irregularidade existente. Por outro lado, a contradição também não existe, haja vista que o acórdão embargado firmou a impossibilidade do recebimento de alegação escrita ou de qualquer documento juntado após a interposição do recurso e o escoamento do prazo recursal nos termos do artigo 268 do Código Eleitoral, por conta da ocorrência da prescrição consumativa, razão pela qual os documentos de folha 143 e 188 não foram analisados. Aliás, essa situação foi devidamente esclarecida no voto condutor, que analisou a preliminar da prescrição consumativa da lavra deste relator. Transcrevo toda a parte do voto nesse sentido, senhor presidente, poupo da leitura. Este relator tem aceitado a juntada de documentos em sede recursal. Entretanto, no presente caso, o aditamento ao recursal foi trazido 6 dias após o escoamento do prazo, e o que impede que este tribunal os analise. O embargante criticou as teses constantes do julgamento, contudo não trouxe aos autos demonstração da existência de omissão ou de contradição. Resta evidente que o embargante pretende tão somente revolver a matéria já decidida no acórdão embargado, não havendo nenhuma contradição ou omissão a ser sanada sobre os argumentos alinhavados no recurso. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Procurador-Geral Eleitoral, conheço o rejeito do desembargo de declaração. É como voto. Alguma manifestação divergente? Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos, no termo do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda, doutor Francisco, processo número 7.105, também embargo de declaração e recurso eleitoral de prestação de contas. Embargante, Valdemir Rodrigues Pascoal. Embargado do Ministério Público. Doutor Francisco, com a palavra. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes oposto ao Valdemir Rodrigues Pascoal, buscando a modificação do acórdão número 22.953 por pretensa existência de omissão. Em embargo, o embargante alegou o seguinte: letra A, que a decisão censurada é omissa por não ter apreciado o pedido de retorno dos autos à zona eleitoral de origem, com o objetivo de que o mérito da prestação de contas fosse analisado pelo juiz Acó. Em letra B, e que ao não determinar o retorno dos autos à zona eleitoral, o acórdão acabou por violar o artigo 515 do Código de Processo Civil, ao fazer o julgamento de mérito que o juiz Acó deveria realizar. Em parecer, o doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pela rejeição do desembargo declaratório. É o relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Poupando a leitura dos 2 primeiros parágrafos, na espécie, o embargante alegou que a decisão censurada é omissa porque não teria analisado o pedido de retorno dos autos à zona de origem e que assim teria ocorrido supressão da instância, pois teria sido realizado o julgamento de mérito que deveria ter sido feito pelo juiz de primeiro grau. Na espécie, a prestação de contas foi julgada pelo juiz de primeira instância como não prestadas, com fulcro nos artigos 51, parágrafo 1º da Resolução 23.373 do 2002 do TSE, em razão do não cumprimento do prazo estabelecido das diligências solicitadas ao candidato. O magistrado de primeiro grau analisou o mérito da questão, elencando as folhas 245 e 249 as irregularidades. Eu vou ler aqui só a parte final aqui dessa decisão do juízo, no penúltimo parágrafo da transcrição. Como se não bastasse, fora ainda detectada desconformidade no pagamento de despesas em espécie de valor superior a R$300. No final, torna-se imperioso, assim, o reconhecimento de que a prestação de contas do candidato Valdemir Rodrigues Pascoal deu-se apenas no plano formal, de maneira protocolar, incorrendo, contudo, em graves omissões ao deixar de apresentar os elementos documentais necessários a uma análise efetiva e plena de sua arrecadação de recursos e respectiva aplicação. No julgamento realizado nesta corte, o colegiado chegou à conclusão de que a apreciação do mérito das contas, assim como realizado pelo juiz de instância singela, conduziria à desaprovação das contas em decorrência das irregularidades verificadas, até mesmo na sentença, conforme demonstrado nos trechos acima transcritos. Para finalizar, é necessário registrar que, ao julgar pela desaprovação das contas, este regional, por via oblíqua, rejeitou a solicitação do retorno do processo à zona eleitoral.
O embargante criticou as teses constantes do julgamento, contudo não trouxe aos autos a demonstração da existência de omissão no acórdão sob enfoque. Resta evidente que o embargante pretende tão somente revolver a matéria já decidida no acórdão embargado, não havendo nenhuma omissão a ser sanada sobre os argumentos alevados no recurso. Em face do exposto, em consonância com o parecer do Procurador-Geral Eleitoral, conheço o rejeito do desembarque de declaração. Como voto? Também com manifestação, se algum manifestação. A unanimidade, o tribunal negou o provimento aos embargos, nós temos o voto do doutor relator e em consonância também com o parecer ministerial. Doutor Sebastião, 2.20, 48.053, o processo, embargo de declaração, recurso eleitoral, em representação, eleições de 2012, embargante, Diretório Municipal do PTB de Água Boa, embargado Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, esses embargos foram manejados pelo Diretório do PTB de Água Boa, na condição, então, de mero assistente litisconsorcial simples, discordando do acórdão, sob o fundamento de que a matéria que foi referida no acórdão não foi amplamente discutida. A ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se preliminarmente pelo não conhecimento dos presentes embargos ante a carência de legitimidade do embargante e, no mérito, pela rejeição dos embargos. É o relatório necessário, senhor presidente. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Não estou conhecendo desses embargos, senhor presidente. Estou propondo o não conhecimento porque, segundo recentíssima decisão do TSE, agora publicada em dia 1º/7/2013, o assistente litisconsorcial simples não pode isoladamente impor embargos de declaração se o recorrente principal se conformar com a decisão do colegiado, razão pela qual, então, eu estou acolhendo essa preliminar e propondo o não conhecimento dos presentes embargos. É como eu estou votando. Qual é a manifestação alguma? Esse diretório, ele foi assistente do Ministério Público. Houve a decisão nossa, o Ministério Público não recorreu, se conformou com a decisão e ele isoladamente busca o manejo dos embargos, e eu estou nessa tese de que ele sozinho não pode manejar. Isso. Agora, dia 1º/7 que o TSE decidiu essa questão. Então, o tribunal, por unidade, não conheceu o desembargo, nós temos o voto do relator em consonância com o parecer. Ainda o doutor Sebastião, 2.21, processo 10.426, consulta de orientação, possibilidade de distribuição de material informativo, nome e logomarca de vereador. Clóvis Ignei Neto, vereador. Doutor Sebastião de Arruda, relator. Senhor presidente, o vereador Clóvis formula a seguinte indagação a este colegiado. Excelentíssimo senhor, observando o que preceitua o inciso 4 do artigo 36A da Lei 9.504/97, solicito a Vossa Excelência informações a respeito da legalidade de distribuir panfletos informativos sobre os direitos dos munícipes, leis municipais, com o nome do vereador autor das mesmas e sua logomarca, em razão da falta de conhecimento e informação por parte dos munícipes, bem como da inércia do Poder Executivo em realizar tal ação. Nesse sentido, a solicitação se estende à confecção de ímãs de geladeiras contendo telefones úteis de emergência, também com o nome e ou logomarca do nobre edil. Limitado ao exposto, fique com meus votos de estima e consideração. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento da consulta formulada, posto que a matéria consultada versa sobre caso concreto
E é nessa linha, já adiantando meu voto, que eu também estou a entender, senhor presidente, que se trata de situação concreta que poderá, inclusive, este tribunal se manifestar, razão pela qual não estou conhecendo da consulta formulada em harmonia com o parecer ministerial. É como eu estou votando. Mantido. Eminentes colegas, servidores, nós temos aqui fazendo uma visita ao nosso Tribunal Regional Eleitoral, da Secretaria de Assistente Social de Várzea Grande, são os alunos que estão conhecendo todo o nosso salão, onde passaram já pela recepção, tiveram no ambiente, né? Viram a imagem e irão também visitar o nosso memorial. A visita aqui conta com aproximadamente 20 alunos. Eu, na condição de presidente, dou boas-vindas a esses alunos e é uma grande satisfação em tê-los aqui, jovens, com aspiração de amanhã poder representar toda a nossa sociedade. A nossa confiança é depositada em todos os senhores, jovens que demonstram esse interesse pela coisa pública. E aqui a nossa composição, hoje nessa visita, e eu digo aos senhores que é formada por membros do Ministério Público, da Justiça Estadual, Justiça Federal e também da Ordem dos Advogados e juízes. Compõe então a cúpula de direção dos desembargadores estaduais, no caso que eu como presidente, a desembargadora Maria Helena Gargalhano Povas como vice-corregedora. Sobretudo, nós compartilhamos aqui, ao mesmo tempo em que eu sou vice, ela presidente, o doutor procurador representando a sociedade, nosso secretário-geral, que faz todo o serviço administrativo, o nosso coordenador da Coordenadoria de Judiciária, a tramitação dos processos. Doutor Sebastião é o juiz da zona, é juiz estadual e hoje compondo aqui. Doutor Francisco também juiz estadual. Doutor André Posetti é o representante, membro pela Ordem dos Advogados, também o doutor José Luiz Blazac, também da Ordem dos Advogados, doutor Pedro Francisco, da Justiça Federal. Então a Justiça Eleitoral é uma bem eclética nessa composição. Isso para bem representar e cuidar dos interesses do nosso povo, do nosso eleitor. E, sobretudo, do bem-estar da humanidade. Eu deixo a palavra em aberto, se algum dos membros do Ministério Público quiser fazer o uso. Então, a palavra ao doutor Marcelo, que é o procurador. Eu quero parabenizá-los pelo simples fato de estar aqui, já demonstra que eles têm consciência e cidadania. E, como jovens que são, a esperança que a gente tem de mudar o país está com eles. Porque quem já está no poder não vai mudar a situação. São vocês que estão chegando agora que têm que forçar as mudanças. E é nisso que nós confiamos. Sejam bem-vindos.
Alguma manifestação? Então, feitas essas manifestações, deixo aqui os agradecimentos do Tribunal Regional Eleitoral, em nome de todos os membros, e concito aos senhores jovens e parabenizo aqui a professora por essa brilhante ideia de trazê-los para conhecer como de fato e de direito funciona a justiça eleitoral. Também deixo aqui em aberto e eu tenho certeza que será bem recebido pelo nosso presidente, desembargador Orlando Perry, se um dia necessitarem fazer a visita para conhecer como funciona o nosso Tribunal de Justiça e também qualquer uma das varas do nosso fórum, e aqui nós temos 2 juízes, um do juizado e outro, também eu creio que deixarão sempre à disposição. De outra forma também, eu tenho certeza de que algum dia, se solicitarem também a ordem dos advogados, serão bem recebidos para conhecer. Mais uma vez repito que são nos senhores que nós depositamos todas as esperanças de dias melhores no amanhã. E o movimento que hoje se vê nas ruas é a força jovem, sempre em busca de uma sociedade melhor, de uma ética na política. E eu concito aos senhores, se estiverem participando desse movimento, que o faça de forma ordeira, como tem desenvolvido em nosso Estado até então, sem qualquer baderna. E o nosso Estado deu uma representação dos jovens como os senhores, nessa busca de uma ética moral e política, no combate à corrupção e, sobretudo, mais uma vez eu digo, melhores dias. Então fica aqui os agradecimentos de todo o tribunal pela visita, que muito nos honra a presença desses jovens. Obrigado. Então, o último julgamento é o 2.23, processo número 8.064, embargo de declaração. Embargante, Misael de Oliveira Galvão, embargado do Ministério Público. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, o relator, com a palavra. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes oposto por Misael de Oliveira Galvão, buscando modificação do acordo número 22 de 1954 por pretensa existência de contradição com as provas contidas nos autos. O embargante busca ainda a rediscussão de algumas matérias trazidas pelo dito acordo. Em seus embargos, o embargante alegou que o acordo garantiria a apresentação dos novos documentos e a aprovação das contas com ressalva. Entretanto, contrariando o acordo, este relator teria desaprovado as contas sem adentrar a questão do mérito. Em parecer, na verdade, o procurador suscitou uma preliminar de ausência de assinatura de advogado nas ações. Só não foi omisso no meu relatório. Opinou pelo não conhecimento também dos embargos e pela rejeição. É o relatório. Colhe o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Com relação à preliminar, o duplo Procurador Regional Eleitoral suscitou consistente na ausência de assinatura das razões de cursar de folha 701 e 709. De fato, a jurisprudência pátria tem entendido que a ausência de assinatura das peças recursadas é motivo que dá ensejo à declaração da existência do recurso. Contudo, nos presentes autos, estamos diante da figura do peticionamento eletrônico, regulamentado pela Resolução 1270/2003 do TRE Mato Grosso. O artigo 4º da resolução em textilha prevê a necessidade da assinatura digital do advogado subscritor da petição, conforme se pode observar numa transcrição que eu trago aí no meu voto. O artigo 6º da resolução acima citada prevê a dispensa da transmissão via facsímile e a apresentação dos originais ou de fotocópia autenticadas. Desse modo, se tratando de peticionamento eletrônico, não se aplica à jurisprudência trazida pelo duplo Procurador Regional Eleitoral, uma vez que este novel sistema possui regras próprias, dentre as quais é possível citar
a assinatura digital que já foi conferida quando do recebimento da petição. Diante do exposto, rejeita preliminar e comenta. Como voto preliminar? Quanto a preliminar, acolho o voto. Alguma manifestação? Então, rejeitado. No mérito, poupando a leitura dos dois primeiros parágrafos, na espécie, o embargante alegou que a decisão censurada contém contradição, uma vez que garante a tal apresentação de novos documentos, bem como a aprovação das contas com ressalva, todavia, contrariando o próprio acordo, o insigne relator desaprovou as contas do embargante sem se adentrar na discussão do seu mérito. Na espécie, na prestação de contas foi julgada pelo juiz de primeira instância como não prestadas, com fulcro no artigo 51, parágrafo 1 da resolução 23373 do MIDO TSE, em razão do não cumprimento no prazo estabelecido das diligências solicitadas ao candidato. O julgamento realizado nesta corte, o colegiado chegou à conclusão de que, em função das irregularidades remanescentes, o caso era de desaprovação das contas, conforme demonstra o excerto abaixo, retirado do voto condutor que originou o acordo embargado. Só no finalzinho da leitura dessa decisão minha aí, as irregularidades acima afetam a lisura e a confiabilidade da presente contabilidade, não restando outro caminho senão a desaprovação das contas. Conforme é possível vislumbrar desse trecho, o acordo ressaltou que, apesar das razões dos documentos carreados junto ao recurso nominado, não houve a sanação integral das irregularidades apontadas no relatório final de exame e na sentença, ocasião em que foram indicadas as irregularidades remanescentes. O embargante criticou as teses constantes do julgamento, contudo, não trouxe aos autos demonstração da existência de contradição no acordo sob enfoque. Restou evidente que ele pretende apenas revolver a matéria já decidida no acordo embargado, não havendo nenhuma contradição a ser sanada sobre os argumentos alinhavados no recurso. Em face disso, em parcial consonância com o parecer do Procurador-Geral Eleitoral, conheço o rejeito de desembargo de declaração. É como voto. Alguma manifestação divergente? Então, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar para conhecer dos embargos e, no mérito, negou-lhes provimento nos termos do voto do doutor relator, em consonância parcial com o parecer ministerial. Então, cumprida a nossa pauta, em nome do tribunal agradeço a todos, meus cumprimentos também em nome do tribunal, ao doutor Marcelo, ao doutor Douglas, aos eminentes colegas, meus servidores, aos alunos aqui mais uma vez nossos cumprimentos, aos outros advogados, e eu declaro encerrado a sessão.